Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Bom, hoje, como o pastor disse, o tema da lição, da aula, do papo de hoje é o discípulo e o testemunho. O texto base, João capítulo 13, dos versículos 1 ao 15. Eu quero ler 2 versículos desse aqui com você e mais 2 versículos do mesmo capítulo, depois desse texto aqui, ok? Versículos 14 e 15. Jesus, texto extremamente conhecido, se você conhece, texto em que Jesus lava os pés dos discípulos, e ao final ele diz o seguinte: pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. É uma ordem de Jesus nos dizendo para imitá-lo, para segui-lo, para demonstrar algo, para agir de uma determinada forma. E mais na frente, no versículo 35, Jesus diz o seguinte: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A gente foca, quando a gente lê textos assim, na parte do amor, né? O que fazer, amar e tudo mais. Isso é bom, isso é correto. Só que a gente precisa lembrar do início, de quando Jesus disse aqui no versículo 35, de que nós seremos conhecidos por algo que a gente faz, por uma determinada forma de viver, por uma determinada expressão daquilo que a gente vive. Não é tanto, ou melhor, não é pela nossa vestimenta, pelo jeito que a gente fala, o sotaque que a gente tem, é pelo que a gente vive, pelo que a gente demonstra, é pelo que o mundo vê em nós, um certo estilo de vida que demonstra que nós somos discípulos dele de fato. Então, o nosso testemunho é um indicativo da maturidade, como o curso, né, a apostila Maturidade Cristã, um dos indicativos de maturidade cristã é a preocupação, é o cuidado com o bom testemunho. Para isso a gente precisa, para começo, né, entender o que é testemunho. A palavra testemunho é algo que diz respeito ao que é dito sobre um fato ou sobre alguém, com o intuito, com a intenção de produzir uma determinada convicção. Um exemplo, num tribunal. Um testemunho é algo dito, é uma declaração, né, sobre um fato, sobre o réu, sobre algo que aconteceu. A testemunha é aquela que presenciou, viu ou ouviu algo e ela dá uma declaração com a intenção, o intuito de produzir alguma coisa, de produzir alguma convicção, seja uma convicção positiva, seja uma convicção negativa, dependendo de quem está sendo julgado lá, mas isso é um testemunho. E nesse processo do testemunho, a gente tem aí 3 participantes, né, para haver um testemunho. A testemunha, óbvio, aquele que fala, aquele que declara algo, que ele viu, que ele ouviu, que ele presenciou. O juiz, o julgador, aquele que vai, o júri, aquele que vai dar o veredito, aquele que precisa ser convencido pela testemunha. E o réu, que é aquele que está sendo julgado, aquele aquele que está em jogo, aquele que o destino dele está em jogo, está para ser decidido, aquele que está lá, né, para ser convencido, aquele de quem estão sendo falado. Jesus nos diz para sermos testemunhas. Então, nessa história, nós somos as testemunhas. Nós somos aqueles que veem, ouvem e falam daquilo que viram e ouviram. Os próprios apóstolos falam no capítulo 4 de Atos. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, eles entenderam exatamente o que Jesus queria, quando Jesus disse lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, vai descer poder para vocês serem minhas testemunhas. Então, é nosso dever testemunhar. O juiz, no caso, o julgador, o júri, aquele que precisa ser convencido, é o mundo. Aquele que é o alvo do nosso testemunho. E o réu, entre aspas, né, aquele de quem se fala, é Cristo, é Jesus. Não que Jesus esteja sendo julgado, né, em certo sentido, mas quem somos nós para estabelecer algum veredito sobre Jesus? Mas sim, o que nós falamos acerca dele está sendo constantemente julgado. E a opinião que o mundo tem acerca dele é de acordo com o que a gente fala, de acordo com o que a gente vive. Então sim, o mundo julga Cristo, tende a julgar Cristo pelos seus discípulos, pela conduta e pelas palavras daqueles que dizem segui-lo, seja por bem ou seja por mal. Nós somos responsáveis por testemunhar
acerca de Cristo. E aí, a gente, entendendo isso, né, tem 3 pontos aqui, a lição de hoje, a aula de hoje, para a gente conversar. O primeiro é quais são os objetivos do testemunho do discípulo. Para que a gente precisa testemunhar? Qual o nosso objetivo em se preocupar em testemunhar? Segundo, quais são as condições necessárias para o nosso testemunho ser efetivo, para o nosso testemunho, para a gente ser eficaz na nossa forma de testemunhar. E terceiro, são as condições para o nosso testemunho produzir o efeito desejado, para o nosso testemunho chegar onde ele deve, chegar à conclusão e cumprir o seu objetivo. Então, o primeiro quais são os objetivos do nosso testemunho? Qual deve ser o nosso objetivo, as nossas preocupações ao testemunhar? O primeiro objetivo, a primeira preocupação que a gente tem que ter, o porquê a gente precisa testemunhar, primeiro é para deixar claro quem Jesus é, para mostrar quem Deus é. Ele não vai descer em poder e grande glória para mostrar, ele não vai, ele já fez isso, agora é a nossa vez. Ele nos deu a tarefa de testemunhar acerca dele, de falar daquilo que a gente viu, daquilo que a gente ouviu, daquilo que ele fez em nós. É nosso dever falar de quem ele é, mostrar quem ele é. Tem até um filme, acho que é Deus Não Está Morto, o filme, né, que o rapaz, ele está na universidade, ele tem uma treta lá, né, dentro da universidade, ele pensa em desistir daquela discussão, e aí alguém diz para ele assim, você não pode desistir, porque toda aquela classe sua nunca colocaria um pé na igreja, então você é a Bíblia que eles vão ler, você é a única Bíblia que eles vão ler, o Deus que eles vão conhecer a partir de você, te olhando, pelo seu testemunho, e isso é uma verdade. É nosso dever mostrar, a partir daquilo que a gente fala, a partir daquilo que a gente faz, quem Jesus é. E esse é o nosso objetivo maior, é mostrar Cristo, é falar dele, é sermos nada mais do que placas que apontam para ele, que ele cresça, que nós diminuamos, é abrir caminho para que ele se revele, é levar as pessoas a Cristo, é mostrar quem Cristo é refletir ele para as pessoas. É o nosso objetivo, é a nossa obrigação, deve ser a nossa prioridade ao testemunhar. Para isso a gente precisa de 2 coisas. Primeiro, a gente precisa de saber quem ele é. A gente não vai falar ou convencer ninguém de alguém que a gente não conhece. Para a gente testemunhar acerca de um fato, a gente tem que conhecer esse fato. Para a gente testemunhar acerca de alguém, a gente tem que conhecer esse alguém. A gente tem que dar declarações o mais exata possível. Para isso, a gente precisa conhecer a Bíblia. Entender o que a Bíblia diz sobre Cristo. Para eu dar as declarações o mais exato possível acerca de quem ele é, que é o objetivo de uma testemunha, eu preciso primeiro saber quem ele é. Eu preciso ter certeza das minhas convicções e entender quem ele é através da Bíblia. Segundo requisito para cumprir esse objetivo é a capacidade de produzir convicção em quem está ouvindo. É a capacidade para cumprir o objetivo, né, de deixar claro quem ele é a capacidade de produzir convicção em quem está ouvindo de que aquilo que você diz é verdade. Sem isso, nenhum testemunho vai ser válido. Se eu falo e não consigo convencer ninguém, não consigo mostrar para ninguém, não consigo produzir convicção daquilo que eu falo, o testemunho não tem valor. O objetivo do testemunho é isso, é deixar claro quem ele é. Para isso, eu preciso de exatidão nas declarações e preciso de poder, da capacidade de produzir convicção em quem me ouve. Bom, estabelecido o objetivo, por que a gente precisa testemunhar? Segundo ponto isso, são as condições para um testemunho eficaz. Como nós podemos testemunhar de forma eficaz? Para já deixar um parêntese, né? Não precisa ser pastor, não precisa ser líder, não precisa de ministério, não precisa para eu ter um testemunho eficaz. Não precisa. A gente tem aquela ideia de que testemunhar acerca dele é trabalho de líder, de pastor, de missionário. Não é. Tem até um livro do Iago Martins, é muito interessante. O título do livro é Você Não Precisa de um Chamado Missionário. Por quê? A gente meio que delega algo que todo mundo deveria fazer, que é testemunhar,
a uma determinada classe. Ah, eu não tenho chamado para isso. Ah, eu não tenho vocação para isso. Só que a gente precisa entender que o chamado é algo que Deus, é uma capacidade a mais que Deus dá para fazer o que todo crente tem que fazer. Exemplo, todo crente precisa ser fugiu a palavra agora. Precisa ofertar. Todo crente precisa ofertar. Mas existem alguns que Deus capacita especialmente para ofertar. Todo crente precisa orar, mas existem alguns que Deus capacita especialmente. Todo crente precisa ser hospitaleiro, mas a Bíblia diz que tem o dom da hospitalidade, pessoas que Deus capacita de forma especial. Da mesma forma, todo crente precisa testemunhar, mas existem aqueles que Deus capacita para fazer isso de forma especial. O fato de Deus ter pessoas, escolher pessoas para fazer isso de forma especial, mais completa, mais profunda, mais intensa, não significa de forma nenhuma que eu não preciso fazer. Chamado missionário, né, entre aspas, ele diz respeito ao quando e ao onde, nunca ao se. O que eu estou querendo dizer com isso? Um chamado missionário, quando Deus dá um chamado missionário para alguém, um chamado para evangelizar, para pregar para alguém, Deus diz quando e onde. Não, você vai, eu estou chamando para levar a minha palavra na Índia, eu estou chamando para levar a minha palavra na Cracolândia, eu estou te chamando para... Ao quando e onde, nunca se, porque o se é dever de todo mundo, é dever de todo mundo. Você pode dizer que não tem chamado para pregar na Índia, mas você não pode dizer que não tem chamado para testemunhar. Você pode dizer que não tem chamado para testemunhar pelas madrugadas e virar noite, você pode dizer isso, mas você não pode dizer que não tem vocação, chamado, um jeito para testemunhar. Não precisa, não existe isso de que eu tenho que ter 4 anos de seminário, ter tanto tempo de estudo teológico para eu ter um testemunho eficaz. Isso é mentira. E a Bíblia diz isso. O exemplo, a gente vê diversos testemunhos na Bíblia que a única coisa, na verdade precisa de 2 coisas, né? Uma coisa só para testemunhar de forma eficaz. 1,5, sei lá, seria uma coisa e algo a mais para acrescentar essa coisa, né? A única coisa que a gente precisa para testemunhar de forma eficaz é ter tido encontro pessoal com Cristo. Só. É falar do que ele fez. É a diferença de um testemunho e uma biografia. Uma biografia é falar do que eu fiz. Testemunho é falar do que Jesus fez. Eu estou apenas relatando o que ele fez em mim, por mim ou por outros. Isso é um testemunho. Isso é testemunho. E a Bíblia atesta isso. Exemplo, João capítulo 4. Quando, depois daquele papo com a mulher samaritana, o que ela faz? Os discípulos chegam, ela volta para a cidade. Ela testemunha acerca de Cristo para todo mundo. Ela fala, olha, tem alguém. Ela simplesmente fala daquilo que aconteceu com ela. Olha, tem alguém lá no poço que falou de tudo que eu tenho vivido. Será que ele não é o Messias? E a Bíblia vai dizer que a cidade inteira se ligou com colocou uma pulga atrás da orelha da cidade inteira, que foi lá ver, atestou que ele de fato é o Messias, e disseram depois para a mulher samaritana, olha, agora não é só por causa do seu testemunho, mas é porque agora a gente viu e a gente creu que ele é o Salvador do mundo. Esse é o objetivo de todo testemunho, mostrar quem Cristo é, como a gente já falou. E tudo que precisa, tudo que é necessário, é um encontro pessoal com Cristo. É eu ter tido encontro com Ele. Você encontrou com Ele, você o conhece, você sabe quem Ele é, então você está mais do que apto a testemunhar. Ele mudou a sua vida, Ele te transformou, Ele te tocou. Se Ele mudou o quê? Se Ele transformou o quê? Esse é o conteúdo do seu testemunho. Um outro exemplo, João capítulo 9. Eu amo esse capítulo, eu amo a simplicidade desse capítulo. Em que Jesus ele tem um encontro com um cego, que, se eu não me engano, não sabia nem quem Jesus era. Mas, nesse encontro, Jesus cura o cego e sai. Então, o cego é questionado depois acerca de quem o curou, e ele falou, olha, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Esse testemunho é lindo, de simples e de eficaz. Simplesmente isso. Eu não sei quem ele é, mas eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Eu sei o que ele fez.
Isso é um testemunho. Esse é o nosso dever. E aí fica a pergunta: o que ele fez em você? Qual é o seu testemunho? E o que te impede de testemunhar? Bom, o objetivo do testemunho é mostrar quem Cristo é. E as condições, a primeira condição para um testemunho eficaz é o encontro pessoal com Cristo. Só isso. Conhecimento não é necessário para conhecimento bíblico, teológico, não é necessário para um testemunho eficaz? Sim e não. Por que não? Porque eu só preciso ter tido encontro com ele. Eu não preciso de anos de estudo teológico para testemunhar, como a gente já falou aqui. E sim, porque à medida que eu vou amadurecendo, o conhecimento bíblico que eu vou tendo, a profundidade bíblica que eu vou tendo, vai embasando, fortalecendo e aprofundando o meu testemunho. À medida que eu amadureço, à medida que eu cresço, com o tempo, um testemunho eficaz, ele requer aprofundamento. Um exemplo, os discípulos foram treinados 3 anos e meio para testemunhar por Jesus. Estevão, quando ele testemunhou em Atos capítulo 7, se não me engano, o seu testemunho acerca de Cristo foi um resumo do Antigo Testamento. Ele pega vários textos, vários profetas, vários textos e vai trazendo aquilo para testemunhar acerca de Cristo. Então, o testemunho precisa, sim, de conhecimento bíblico. Falta de conhecimento aprofundado é impedimento para eu testemunhar? Não. Mas se você quer ter um testemunho cada vez mais eficaz, estude, aprofunde. Um exemplo, endemoniado gadareno em Lucas capítulo 8, se não me engano. Lucas capítulo 8, ele foi liberto por Jesus. Naquele dia, quando a turma foi procurar ele, a Bíblia vai dizer que encontrou ele aos pés de Jesus, aprendendo. Depois ele tenta seguir Jesus, Jesus falou assim: não, volta para casa e conta o que Deus fez por você. Testemunhe, vai. Você não precisa de muita coisa, você precisa ter um encontro pessoal com Cristo. Teve, agora vai. Mas nesse processo de ir, você vai se aprofundando, você vai buscando conhecimento, você vai buscando se aprimorar o seu testemunho, tornar ele cada vez mais bíblico, tornar ele cada vez mais, e levar cada vez mais ele para a Bíblia. Porque se você vai falar do que Jesus fez, não é só você vai perceber que Jesus fez muito mais, tanto em você, na vida de outros, e vai percebendo no texto bíblico, você vai trazendo textos bíblicos e mais textos e situações para mostrar o que ele fez. Então, assim, o necessário para o testemunho efetivo, para o falar eficaz, é um encontro pessoal com Cristo. Se você teve, está mais do que apto a testemunhar. Então, testemunhe. Então, fale. A gente citou aqui 3 exemplos. A mulher samaritana, o cego, ou ex-cego, né, de João capítulo 9, e o ex-endemoniado de Lucas capítulo 8, versículo 30 e poucos. 3 pessoas que testemunharam, levaram pessoas a Cristo, mesmo tendo conhecido por minutos. Um encontro rápido, mas um encontro pessoal com Cristo muda, transforma. Por isso que às vezes a gente não sabe o que testemunhar, porque talvez a gente não sabe de quem falar. A gente não sabe falar acerca de Cristo, porque no fundo a gente não conhece direito quem Cristo é. Porque no fundo falta um encontro pessoal com Ele. Porque falta eu conhecer aquele de quem eu preciso testemunhar. Então, talvez a nossa recusa em testemunhar seja simplesmente que a gente ainda não teve um encontro pessoal e verdadeiro com Cristo. Porque é só disso que a gente precisa. Bom, terceiro, condições para o nosso testemunho produzir o efeito desejado, que é o que a gente quer quando a gente testemunhe, que a pessoa entenda quem Cristo é, que ela venha a Cristo, como a gente falou no primeiro ponto. Qual é o objetivo do testemunho? É deixar claro quem Cristo é convencer a pessoa de quem Ele é convencer a pessoa daquilo que você acredita e qual a condição para o testemunho ser eficiente. Uma experiência pessoal com Cristo e conhecimento bíblico para te aprofundar, para fortalecer, aprofundar o seu testemunho. E, por último, terceiro ponto, condições para o testemunho produzir o efeito desejado. Primeira condição, sem a qual o testemunho não vai produzir efeito nenhum, é a
convicção sincera. Por quê? Você, eu, ninguém vai convencer ninguém de algo em que não acredita. Eu não vou convencer ninguém a crer em algo que eu mesmo não creio. A crer num Deus, a confiar num Deus que eu mesmo não confio. A se entregar a um Cristo que eu mesmo não me entreguei. Então, a primeira condição para o testemunho ser eficaz, alcançar o efeito desejado, é a convicção sincera. Conta-se na apostila, a história, não achei essa história bem interessante, que Voltaire, o filósofo francês, anticlerical, ateu, ele foi encontrado por alguém assistindo uma pregação de rua, parece, de um pregador itinerante. E aí alguém reconheceu ele e perguntou, você aqui, você está acreditando no que ele está falando? E o filósofo respondeu, não, mas ele acredita. É isso o que falta muitas vezes, brilho nos olhos, fogo nos olhos. John Wesley ele já falava, né? Ponha fogo no seu sermão. O John Wesley ou Charles Spurgeon, não estou lembrando quem que falou isso agora. Ele diz assim, coloque fogo no seu sermão ou coloque o seu sermão no fogo. É isso que falta, brilho nos olhos, convicção. Eu saber quem ele é e eu ter aquela necessidade de mostrar para todo mundo. Os discípulos falarem, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. É Jeremias quando diz que eu tentei segurar, mas eu não consigo. É como o fogo que me consome. Eu preciso falar, eu preciso compartilhar. Tem um impulso dentro de mim que não consegue ficar quieto. Eu preciso falar. É isso que falta, paixão, o coração em chamas, o olho brilhando por Cristo, pelo Evangelho, pela mensagem. Muitas das vezes, é isso que falta. Eu tomo como exemplo, quando a gente recebe algo bom, quando a gente recebe algo realmente bom, algo muito bom, principalmente na nossa geração, né? Qual a primeira coisa que a gente quer fazer? Tirar uma selfie e compartilhar. Por um lado, isso é ruim, porque isso cria meio que uma dependência de que as pessoas saibam daquilo, de tudo na nossa vida, né? Mas, por um outro lado, isso revela algo sobre a nossa natureza. A gente foi feito, a gente gosta, a gente tem prazer de compartilhar aquilo que toma o nosso coração. Exemplo, meu filho nasceu, eu falo dele para cima e para baixo, e vou continuar falando. Vou continuar falando, porque ele toma a minha mente, ele toma o meu coração, meu olho brilha quando olho para aquele pretinho. Está ficando pretinho, tá? Ele nasceu branquelo, mas já está ficando pretinho, tá ficando meio russinho já. Mas eu gosto, eu tenho prazer, porque ele me toma o coração, ele me dá brilho nos olhos, me alegra fazer isso. Qualquer criança que ganha um presente que ela queria de Natal, a primeira coisa que ela vai fazer é correr para compartilhar aquilo com alguém. É correr para falar disso com alguém. Eu lembro quando eu era criança, e eu nunca gostei muito de carro grande, de brinquedo, de brincar com carro. Eu gostava daqueles carrinhos pequenininhos, daquela miniatura. E mais uma vez a minha mãe, eu não lembro quem, minha tia, me deu uma Ferrari de controle remoto. Eu olhei aquilo, eu nunca tinha gostado de carro maior, né? Eu olhei aquilo, meu olho brilhou, falei, pronto. Eu catei aquilo, nem brinquei. Eu saí pela rua correndo, mostrando para todo mundo. O pessoal fica, nossa, Neemias quer esfregar o brinquedo dele na cara de todo mundo. Mas não, era prazer de mostrar aquela Ferrari para todo mundo. Eu guardei ela por muito tempo. Mesmo depois que ela estava quebrada, ela parou de funcionar já, eu guardei ela como uma lembrança boa. Eu amava aquela Ferrari. Até minha irmã destruir ela, mas eu amava aquele brinquedo. Eu tinha prazer de falar dele, das histórias, para onde eu levava ele. Eu ficava com aquela Ferrarizinha de controle remoto, correndo atrás da minha irmã, com ela perturbando a minha irmã, minhas primas. Eu gostava de contar histórias acerca daquilo, porque era um prazer para mim compartilhar daquilo. E é esse prazer que falta para a gente no que diz respeito ao Evangelho, no que diz respeito a Cristo, a cruz. A gente compartilha com prazer, com fogo nos olhos daquilo que toma o nosso coração. O próprio Jesus já disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a gente fala tão pouco de Cristo, isso mostra o que está no nosso coração. Se a gente fala tão pouco sobre a cruz, se a gente tem tão pouco prazer de falar das coisas de Cristo, isso mostra muito do que realmente está no nosso coração. E a pergunta é, se você não tem testemunhado, o que tem estado no seu coração que não é Cristo? O que tem enchido o seu coração que não é Cristo? Bom, primeira então condição para o testemunho ser eficaz e alcançar o seu objetivo é
a convicção sincera, é o brilho nos olhos, a crença naquilo, é se entregar de corpo e alma, é acreditar de verdade, com todo o seu corpo naquilo, é dizer que, é acreditar que Jesus é exatamente aquilo que a Bíblia diz que ele é. Uma vez eu ouvi eu não lembro agora onde, mas eu li isso num livro. Certo criminoso nos Estados Unidos estava no corredor da morte, não era cadeira elétrica, era uma outra, injeção letal. Indo para a mesa para injeção letal, que é um tipo de pena de morte nos Estados Unidos. E aí, como de costume, né, tinha um padre, um capelão, lendo alguns textos para ele, sobre céu, sobre inferno, sobre cruz, mas lendo daquele jeito. De repente o criminoso parou e falou, olha, você realmente acredita nisso que você está falando? E ele falou, acredito, não parece. Se você acreditasse, eu acho que você seria um pouco diferente. Se eu acreditasse nisso que você está lendo, eu não teria paz, eu não ia dormir em paz. O padre, o capelão, estava lendo sobre o inferno, né? E aí o criminoso disse, se eu acreditasse, a minha sorte é que eu não acredito, mas se eu acreditasse nisso que você está lendo, eu não teria paz. Eu andaria por todo esse país, nem que seja de joelho, sobre caco de vidro, para falar para todo mundo, porque todo mundo precisa saber disso. É uma notícia que todo mundo precisa saber. Então, não, eu não acredito que você crê nisso de verdade. E aí, tomou sua injeção letal, mas com certeza, esse senhor que estava lendo esse texto teve algo para pensar. Com certeza ele deve ter perdido algumas noites de sono, porque é exatamente isso. A gente canta coisas, a gente lê na Bíblia coisas, a gente fala sobre coisas que no fundo, a gente não acredita, porque se a gente acreditasse, a gente seria um pouquinho diferente. A nossa conduta seria um pouco diferente. Se a gente acreditasse de fato que Jesus Cristo é rei sobre tudo e sobre todos, que ele morreu para salvar o pecador, dos quais nós somos os piores, que o inferno é real e que o céu é real, provavelmente as nossas condutas seriam um pouquinho diferentes. Provavelmente muitos de nós o nosso dia a dia seria um pouco diferente. Se a gente acreditasse de fato que o inferno é real, que a eternidade é real, e Cristo morreu para nos levar ao céu, e o tempo está acabando, a gente testemunharia com um pouquinho mais de afinco. É o que eu acredito. Então a primeira condição é convicção sincera naquilo que se acredita. A segunda condição para o testemunho produzir o efeito desejado é: viva aquilo que você prega, seja coerente. Por quê? Existem dois tipos de testemunho, o testemunho verbal e o testemunho comportamental. Qual a diferença? Né? O testemunho verbal é aquilo que eu falo aqui. Testemunho comportamental é quem eu sou dentro da minha casa, é quem a minha esposa sabe que eu sou, é quem as pessoas que andam comigo veem. Esse é o meu testemunho comportamental. E ele é até mais importante do que o testemunho verbal. Porque muitas vezes, se o testemunho verbal entra em conflito com o testemunho comportamental, ou seja, se eu falo uma coisa ou vivo outra, qual que ganha? Quem que vai convencer quem me assiste? O comportamental. A minha conduta que vai convencer quem está me assistindo, quem me vê, quem convive comigo. E outra, o testemunho verbal, as palavras, né? Eu posso omitir, eu posso não falar, mas o testemunho comportamental não. De uma forma ou de outra eu vou testemunhar acerca de Cristo. De uma forma ou de outra eu vou ser a Bíblia que o mundo lê. E que Bíblia é essa que o mundo está lendo em você? Já dizia uma frase conhecida, né, uma citação conhecida de Mahatma Gandhi, que ele dizia: eu quase fui cristão, mas os cristãos me afastaram do cristianismo. Olha só, aquela velha frase, né? Jesus é gente boa, a galera que representa ele que quebra. Aí é ruim, aí dá ruim. Porque eu prego um Cristo que é rei sobre tudo e todos, que transforma, que é Senhor, que é todo poderoso, mas às vezes, com o meu testemunho verbal, mas às vezes o meu testemunho comportamental prega um Cristo que não foi capaz nem de me mudar. Então como é que eu quero que alguém acredite que ele vai mudar alguém se o Jesus que eu prego não faz diferença nenhuma, não produz diferença nenhuma? Como eu quero que o meu testemunho convença alguém, que o Cristo que eu prego convença alguém, se o Cristo que eu prego não faz diferença?
se o Cristo que eu prego não é capaz nem de me mudar, então o que dirá mudar as pessoas que estão me ouvindo? Testemunhe, verbalmente sim, mas comportamentalmente, que palavra grande, também. Aliás, a palavra testemunha é interessante, como é que uma circunstância histórica muda o significado de uma palavra. A palavra mártir, originalmente, na Bíblia, no Novo Testamento, é a mesma palavra usada para testemunha. Quando Jesus diz lá, Atos capítulo 1, versículo 8, descerá poder do céu para vocês serem minhas testemunhas. A palavra aí é mártir. Mas aí, por conta de tudo que aconteceu na história com as testemunhas cristãs, essa palavra pegou uma conotação muito forte daquele que entrega a vida por uma causa. Esse sentido tinha naquela época? Sim, mas não era só esse sentido, era o sentido de testemunhar. Hoje, na nossa língua, a palavra testemunha e mártir são duas coisas diferentes. Agora, no Novo Testamento, era uma coisa só. A testemunha é um mártir. É o nosso dever testemunhar também com o nosso comportamento. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1, diz que nós somos a carta que o mundo lê. Hoje, é exatamente aquilo que eu falei, né, sobre que nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Que muitos daqueles ao nosso redor nunca vão pegar a Bíblia, abrir e ler. Então, eles vão ler aquilo que nós dizemos. A carta que é escrita no nosso coração, na nossa vida, no que a gente diz. E aí esse texto de 2 Coríntios capítulo 3, Paulo ele fala, vocês são a carta de Deus para o mundo. A mensagem de Deus para o mundo é a vida de vocês, é o que vocês estão mostrando. Isso é uma responsabilidade pesadíssima, por quê? Se você para pensar que a mensagem de Deus para os seus colegas de trabalho é você, que aquilo que Deus fala para os seus colegas de trabalho, Ele fala através de você, deveria pelo menos falar através de você, fica a pergunta, o que você tem dito? O que Cristo tem dito através de você? O que você tem refletido? Para onde você tem apontado? Que Jesus é esse que você tem demonstrado através das suas palavras e das suas atitudes? Nós somos a carta que o mundo lê. A grande pergunta é, o que essa carta diz? Será que essa carta diz, sei lá, estou trabalhando até morrer, pronto. Trabalhe para ganhar dinheiro, não sei. Se preocupe só com o seu umbigo, sei lá. O que essa carta está dizendo para as pessoas ao seu redor? Ou será que essa carta diz, Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida? Pode ser da sua também. O que as pessoas ao seu redor estão lendo em você? É nosso dever, é a nossa responsabilidade. Olha, interessante, tem um esporte, fugiu agora o nome do esporte, acho que é corrida por revezamento. É aquele esporte que tem uma equipe que corre corre alternadamente, com um cilindro, um bastão, né, de 30 e poucos centímetros, e aí um corre, ele faz o percurso, entrega para o outro, que faz o percurso, entrega para o outro, e assim sucessivamente até acabar e vencer a corrida. É uma corrida em equipe, né? Não importa se eu correr rápido, desesperadamente rápido, se o próximo correr lento, se o próximo lentear e arrastar tudo. Mas olha que interessante, esse bastão, aqui no Brasil, ele é chamado só de bastão mesmo, mas fora do Brasil, em Portugal, inclusive, ele é chamado de testemunho. Olha que legal, que analogia bacana. Os apóstolos começaram a corrida com o testemunho nas mãos. A mensagem é uma só, o testemunho é uma só. E esse testemunho foi passando de mão em mão. Agora ele está na nossa. Agora esse bastão está na nossa mão, está na minha mão, está na sua mão. É nosso dever levar ele de forma digna, correr com cabeça em pé, de forma digna e entregar esse testemunho para as próximas gerações. A pergunta que fica é, será que a gente vai entregar esse testemunho direito para as próximas gerações? Ou será que a gente está andando tão devagar que a próxima geração vai ter que correr desesperadamente para compensar o tempo perdido? Será que a gente está correndo de forma digna com esse testemunho nas nossas mãos, apresentando quem Jesus é? Ou será que a gente está tão devagar, mas tão parado, que as gerações anteriores estão passando, quem já correu está passando raiva olhando a gente, e quem ainda vai chegar vai passar raiva, porque é pelo tempo que a gente perdeu. É nosso dever, é a nossa responsabilidade. O objetivo do seu testemunho é, você testemunha, tá? Só um fato aqui, você testemunha, para o bem
ou para o mal. Se você se chama de cristão, se você é chamado pelo nome dele, você testemunha, o mundo lê algo através de você. O objetivo disso que ele lê, que o mundo lê, deveria ser o objetivo, né? É mostrar quem Jesus é. É revelar quem Cristo é e produzir convicção de que aquilo que aconteceu na sua vida pode acontecer também na vida de quem te ouve. E como isso pode acontecer? Bom, primeiro, como esse testemunho pode ser eficaz? Primeiro, com um encontro pessoal com Cristo. E no decorrer do tempo, com um pouquinho de aprofundamento, todos os dias, com crescimento. E como é que esse testemunho vai alcançar de fato? Primeiro, convicção naquilo que você acredita. E segundo, que você viva aquilo que você prega. Que você seja coerente, que nós sejamos coerentes. É nosso dever testemunhar. Sede minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos as testemunhas. É através de nós que o mundo deve conhecer quem Cristo é. É através da transformação que Ele fez na nossa vida que a gente compartilha com os outros. Olha, essa transformação pode ser feita em você também. Nós somos tem uma analogia que a Bíblia usa em Efésios capítulo 2, que eu gosto muito dela. Que nós somos um novo edifício, um novo povo construído, né? O que Paulo quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte: Deus está refazendo o mundo. Deus está refazendo tudo em Cristo. Tudo está caminhando para ser refeito, para ser restaurado ao que Deus construiu originalmente. O que isso tem a ver com testemunho? Segura aí que você vai entender. Deus está trabalhando para tudo chegar aonde estava, para aquilo que foi perdido ser restaurado, para a criação toda ser restaurada. O que é a igreja? Efésios capítulo 2 diz, nós somos o primeiro fruto desse novo mundo. Somos um trailer, um gostinho desse novo mundo, do que está por vir. Somos uma amostra, para que outras pessoas vejam em nós aquilo que esse mundo, aquilo que a eternidade vai trazer. Para que as pessoas olhem para nós e vejam, eu quero isso para mim. Eu quero isso na minha vida. Eu quero essa transformação para mim, eu preciso disso. Para que as pessoas vejam em nós o novo mundo, aquilo que Deus tem construído, um novo homem, uma nova família, uma nova sociedade, um novo povo, a imagem de Cristo, e que o mundo olhe e veja, eu preciso disso. É uma alegria que eu não tenho, uma paz que eu não tenho, uma convicção que eu não tenho, a esperança que eu não tenho. Principalmente nesses tempos de quarentena. A esperança que o mundo precisa, nós temos para dar. Está na nossa boca, é nossa responsabilidade. Bom, para terminar, tem aí na apostila, como o pastor disse, né? Se você não baixou, baixe. Se você não leu, leia. Tem aí no finalzinho da lição, na página 39, eu acho. Me falha a memória agora, não anotei isso aqui. Um roteirinho muito interessante para você testemunhar, para te ajudar a testemunhar. Primeiro, escrever o seu testemunho pessoal seguindo alguns passos, 4 passos, né? E só uma curiosidade, esses 4 passos são exatamente os passos que a Junta de Missões Nacionais treina os seus missionários para testemunhar. Eu participei desse treinamento, lá na Amazônia a gente é treinado a testemunhar assim, dessa forma, de uma forma muito simples, mas capaz de produzir convicção. Primeiro, então, você vai testemunhar da seguinte forma, está aí na sua apostila, mas só para já ir adiantando, né? Primeiro, quem você era antes de encontrar Jesus. Segundo, como você percebeu que precisava de Jesus. Terceiro, como foi seu encontro com Jesus. E quarto, quem é você agora? O que Jesus fez em você? Perceba que o objetivo do testemunho é Jesus, é Cristo. Quem você era antes de Cristo, como você percebeu que precisava de Cristo, como foi seu encontro com Cristo e o que Cristo fez em você. É apontar para Ele. Passos muito simples, faz esse exercício. E aí na apostila, esse é o número 1 aí, né, das recomendações finais. Aí eu achei isso muito interessante, faça isso. No segundo, faça uma relação de nomes de pessoas que você gostaria que tivessem uma experiência com Cristo, pessoas para receber esse testemunho. E aí, ele vai te dando, aqui na apostila, vai te dando formas e sugestões para você testemunhar para elas. Orar, pedindo uma oportunidade ao Espírito Santo, procurar essas pessoas e tal. Faça isso. É nosso dever. É difícil se você não tem hábito de fazer isso. Faça. É nosso dever. É a nossa responsabilidade como igreja. A nossa igreja não parou. A igreja de Cristo não parou. A primeira igreja batista do Carmo também não parou. Como parte da igreja de Cristo, né?
Nós temos testemunhado. Tem inúmeras formas que você pode participar, trabalhar e testemunhar. Procure. Procure um dos projetos, procure uma das atividades, uma das programações que tem acontecido, mesmo nesses tempos de isolamento social, e testemunhe. E não só aqui, não só participando daqui, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, no seu ambiente familiar, testemunhe. É o nosso objetivo, como discípulos de Cristo, é primordial. E voltando àquele texto que a gente leu lá no início, João capítulo 13, versículo 35. O mundo vai conhecer que nós somos dele, ou melhor, né, o mundo vai saber quem ele é, que somos discípulos dele, por aquilo que a gente mostra, pela nossa conduta, pelo nosso amor, pelo nosso dia, como a gente trata uns aos outros. É muito mais pelo que a gente vive do que pelo que a gente fala. Testemunhe. Se você ainda não tem testemunhado até aqui, ou melhor, se você já tem testemunhado, se esses princípios já têm sido aplicados na sua vida cristã, glória a Deus pela sua vida. Aprofunde, cresça e amadureça cada vez mais neles. Mas se não, essa é uma oportunidade para você rever alguns conceitos, crescer, aprofundar, entender esses conceitos e aplicar na sua vida. Por quê? É uma frase que eu repito sempre, e eu vou continuar repetindo. Você pode escolher virar o rosto e não testemunhar. É uma escolha sua. Mas você nunca vai poder chegar diante de Deus e dizer que não sabia, que é a sua responsabilidade. Eu nunca vou poder chegar diante de Deus e dizer que eu não sabia que a responsabilidade é minha de testemunhar. Não vou. Porque eu sei, porque a Bíblia me disse, porque eu li a apostila diz, agora eu estou dizendo aqui, você está me ouvindo, nenhum de nós nunca mais vai poder chegar diante de Deus e dizer que não sabia. Ao mesmo tempo que eu coloco aqui esse estudo de hoje, né, na verdade, nada mais é do que um peso, uma responsabilidade, porque um dia você vai ser cobrado disso aqui. Se você ainda não conhecia a sua responsabilidade, hoje você conhece. Um dia seremos cobrados de tudo isso aqui. Mas eu dou glória a Deus, porque quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem nos capacita a testemunhar é o Espírito Santo. O maior interessado no testemunho é o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Quem nos capacita é Ele. Então, peça capacidade. Ore, peça sabedoria, peça forças, peça discernimento e testemunhe. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Deus bondoso, eterno, soberano, te agradecemos, Pai, por esse dia. Te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos por esse estudo de hoje, da relação que nós, como discípulos do Senhor, temos com o nosso testemunho, a nossa responsabilidade de testemunhar, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa quando temos esquecido ou negligenciado esse nosso dever. E continua conosco, Pai. Capacita-nos e desperta-nos a cada dia a testemunhar. Coloque no nosso coração fogo, Pai, coloca brilho nos nossos olhos, incendeia a nossa alma, nos incomoda, Pai, para que nós possamos cumprir a nossa vocação, o nosso dever de testemunhar, Pai. Fazer discípulos, como o Senhor mandou, ir e pregar o teu evangelho a toda criatura, seja com palavras, seja com atitudes, mas nosso dever de testemunhar quem o Senhor é e mostrar para esse mundo a esperança que existe em Cristo. Ou melhor, a única esperança que existe em Cristo. Em nome de Jesus, Pai, sabemos que o Senhor conhece a nossa fraqueza, o Senhor conhece as nossas dificuldades. Peço que jogue elas por terra e nos faça testemunhar. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, boa noite, bom aí, final de quarta-feira, né? Estamos no meio da semana, né? Um restinho de semana não, né? Um bom decorrer de semana aí, que Deus possa continuar abençoando você, a sua família. Amanhã nós temos sala de oração às 6, às 18 horas em ponto no Facebook da igreja. Participe conosco, compartilhe seus pedidos de oração. Às 8 nós teremos a live com os jovens, um papo aqui com a juventude. Participe. E no decorrer da semana temos aí mais atividades, mais programas. Fique atento, tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.